No vídeo de hoje, vamos conhecer a história de um dos relatos mais épicos da história do Brasil. Um alemão que realizou 2 viagens no Brasil e escreveu um livro que se tornou uma das maiores obras literárias da história do Brasil. Esse alemão se chamava Hans Staden. Em seu livro, ele escreveu sobre suas impressões ao chegar no então futuro Brasil. Um território que escondia muitos segredos e riquezas naturais. Entretanto, em uma de suas viagens ao Brasil, Hans Staden acabou sendo capturado por uma tribo canibal brasileira. E a partir desse momento, ele viveu os momentos mais aterrorizantes de sua vida. Entretanto, para compreendermos melhor essa história que se passa nos tempos remotos do Brasil colônia, temos que voltar um pouco no tempo e conhecer o começo de tudo. Hans Staden foi um mercenário e viajante alemão que realizou 2 viagens aqui para o Brasil no século XVI. Ele nasceu na cidade de Homberg, na Alemanha, no ano de 1525. A maioria dos seus relatos sobre a viagem está descrito no seu livro que se tornou um sucesso logo após a sua publicação. Por volta de 1525, nessa época, a coroa portuguesa estava com o objetivo de desbravar o território brasileiro e protegê-lo de piratas e comerciantes franceses que invadiam as costas do seu território. Então, em 1548, Hans Staden realizou sua primeira viagem aqui para o Brasil, com intuito e objetivos comerciais, e desembarcou na costa da capitania de Pernambuco. A bordo de um navio português que vinha para o Brasil, nesse período, se caso avistassem embarcações francesas diante do caminho, a permissão era para atacar. Assim, qualquer país que estivesse em terras portuguesas seria considerado invasor pela coroa portuguesa. A função de Hans Staden nessa primeira viagem era de ser um artilheiro. Nessa mesma época, quem governava o Brasil era o governador-geral Tomé de Souza, e o Brasil estava vivendo o período de extração do pau-brasil. Entretanto, ao desembarcar na costa de Pernambuco, Hans Staden foi alertado que a região de Igaraçu estava sofrendo com fortes ataques indígenas e então o governador-geral Tomé de Souza solicitou a ajuda de Hans Staden e a tripulação de portugueses que acompanhou Hans durante a viagem. A história conta que eles conseguiram defender uma fortaleza que estava sendo atacada pelos índios caetés, e logo os índios desistiram dos ataques. A história conta que Hans Staden e os demais companheiros partiram para Igaraçu, próximo da região de Olinda, em um navio para auxiliar na luta contra os índios. Nessa batalha, eles enfrentaram cerca de 8.000 indígenas e mais ou menos 37 escravizados. Depois de uma luta e de um cerco muito disputado, a ponto de bloquearem o ponto de busca de alimentos, eles acabaram suprimindo os ataques indígenas. A história conta que eles foram condecorados com medalhas concedidas pelo governador da capitania. Porém, dias depois, eles acabaram avistando navios franceses que exploravam e negociavam com alguns grupos indígenas. Então, eles abriram fogo contra os franceses, mas acabaram tendo o mastro do navio perfurado por um tiro vindo do navio francês, e acabaram sendo obrigados a recuarem e encerrar a viagem, voltando para Portugal. Durante a viagem de volta, eles acabaram passando fome devido à falta de alimentos necessários.
Em 1549, Hans Staden realizou sua segunda viagem para o Brasil. Ele partiu de Servilha rumo ao Rio da Prata, em um navio espanhol. Entretanto, o navio acabou naufragando no litoral do atual estado de Santa Catarina. Os integrantes da expedição, depois de passarem 2 anos na região, decidiram rumar para a cidade de Assunção, no Paraguai. Uma parte deles iria por terra e a outra parte iria pelo mar. Hans Staden acompanhou o segundo grupo e partiu para a cidade de São Vicente, onde tentaria conseguir um navio capaz de chegar à região de Assunção. Entretanto, a história conta que Hans Staden acabou naufragando próximo a Itanhaém, em São Paulo, e seus ocupantes conseguiram nadar até a praia. De lá, foram caminhando até São Vicente, onde Hans Staden acabou sendo contratado como artilheiro pelos portugueses. Sua função era defender o forte de São Felipe da Bertioga, que se localizava nas proximidades da cidade. Porém, a história conta que quando Hans Staden saiu para procurar alimento, ele acabou sendo capturado pela tribo Tupinambá, e frequentemente ele era ameaçado que seria devorado a qualquer momento. Isso porque os Tupinambás eram uma tribo indígena brasileira que praticava o antropofagismo, que se tratava do consumo de carne humana. Os Tupinambás acreditavam que ao devorarem a carne humana dos seus inimigos, eles adquiririam as qualidades do seu adversário. Sendo mantido em cativeiro durante 9 meses, Hans Staden presenciou e vivenciou cenas assustadoras que lhe renderam inúmeras páginas do seu livro. Ele foi torturado e ameaçado diversas vezes pela tribo, e temia ser devorado a qualquer momento. Presenciando prisioneiros da tribo sendo devorado diante de seus olhos, Hans Staden utilizou de sua fé em Deus a melhor arma contra o medo que pairava diante de si. Durante esse período, os tupiniquins, aliados dos portugueses e inimigo dos tupinambás, que eram por sua vez aliados dos franceses, atacaram a aldeia onde Hans Staden era mantido prisioneiro. Sendo obrigado pelos tupinambás, Hans Staden lutou ao lado destes contra os tupiniquins. Durante o conflito, seu desejo era desistir da luta e fugir para bem longe. Entretanto, o medo ainda o consumia fortemente. Em meio ao conflito, os tupiniquins, vendo que não podiam deter os tupinambás, acabaram desistindo do conflito e se retiraram do cenário de combate. A história conta que Hans Staden pediu ajuda a um navio francês e a um navio português, porém ambos recusaram-se a ajudá-lo, por não desejarem entrar em conflito com os tupinambás. Entretanto, após 9 meses em cativeiro, finalmente Hans Staden foi resgatado pelo navio corsário francês Catherine de Valteville, que era comandado por Guillaume Moner. Logo em seguida, Hans Staden voltou para a Europa e seguiu a caminho da sua terra natal, na Alemanha. Durante suas viagens aqui no Brasil, Hans Staden descreveu as paisagens exuberantes e o modo de vida dos tupinambás, além de presenciar cenas horripilantes que assustariam qualquer homem em sã consciência. Se quiserem saber mais sobre as aventuras de Hans Staden aqui no Brasil, recomendo que leiam o livro 2 Viagens ao Brasil, escrito pelo próprio Hans Staden.